isso vai acontecer, tá? Maria, minha querida, um abraço forte. Você nos pergunta sobre a nossa ação. É uma pesquisa participante? Sim, diria que sim, né? No sentido de que a gente vai às comunidades e passa um tempo, não o tempo que queríamos passar, né? Mas pelo menos um tempo efetivo lá. Às vezes a gente passa 4, 5 dias, às vezes uma semana, né? Nós vamos mesmo. A cadeia produtiva é da castanha, então a gente tem que ir lá no Castanhal, às vezes dorme lá na mata, no tapiri, como a gente diz, né? Então vou eu, enquanto coordenador geral, cada lugar, tem um coordenador de núcleo, aí tem o extensionista, né? Ou em lugares que tem a extensionista, no caso da castanha, uma professora Andressa, todo o trabalho dela é com castanha, então vou eu, Andressa, coordenador do núcleo, às vezes eu não vou, vai Andressa, coordenador do núcleo, vamos à comunidade, junto com pessoas da comunidade, andamos um dia, subimos o rio 6 horas, aí chega no Castanhal, e aí tem que ficar lá, tem que dormir lá, não dá para voltar, né? Então a gente passa 6, 7 dias, mas também muito nesse tipo, né? Acho que não, talvez o entendimento não seja esse o meu, mas eu diria que é uma pesquisa participante no jeito, e, sobretudo, a comunidade é que fala, né? A comunidade indica primeiro. Aí a gente se inspirou um pouco no livro do José de Souza Martins, está aparecendo aí Fronteira, né? A degradação do outro nos confins do humano. Naquilo que ele chama aqui na introdução, ele chamou de pedagogia investigativa, né? O modo que o José de Souza Martins pesquisou aqui na Amazônia, né? Essa pedagogia investigativa, que assim, a gente sempre tenta que a comunidade faça mais perguntas, né? Normalmente a gente chega num lugar perguntando. A impressão que lendo José de Souza Martins é que isso tolhe um pouco, né? Deixa a comunidade um pouco mais fechada. E à medida que a gente consegue que a comunidade pergunte muitas coisas primeiro, a gente consegue ter mais abertura. Aí entra um pouco no meu trabalho. Vocês que me conheceram sabem que eu sou afeito às brincadeiras, né? Então, esse jeito de chegar na comunidade brincando ali com a criançada, vocês viram foto com a criançada, vai abrindo para a comunidade perguntar, o extensionista, e se sentir melhor, né? Então, nesse sentido, creio que seja a pesquisa participante. O que a gente quer mesmo é que essas comunidades, e agora, se tudo correr bem, os assentamentos, criem força, né? Criem resistência. A base de tudo é a reserva extrativista que está aí no projeto, porque é onde as pessoas mais abandonavam a reserva. Não estou conseguindo manter minha vida aqui, estou ganhando pouca grana, então vou abandonar. E no abandonar, o invasor, o grileiro, se sente no direito, né, de invadir. E se a gente consegue, é o que tem acontecido na reserva, de um ano para cá, a população aumentou, só aumentou porque muita gente voltou para a reserva por conta da melhoria na qualidade de vida. E Marise, se não me engano, mas eu não consegui ouvir bem, que estava, inclusive, ouvindo o Marcel nessa hora, Marise, mas eu me lembro que você falou do território de quem está na cidade, né? É, é o grande problema, né? Acho que a cidade, ela, por conta dessa concentração que a gente tem de terra, né? O Brasil é campeão em concentração de terra e expulsa muita gente do campo para a cidade. Então, as cidades têm muita gente e pouco espaço. Aí a Marralha da Geografia tem mais elementos para explicar, né? Se é espaço, se é território, né? Então, o território de quem está na cidade acaba se restringindo, né? Eu lembro quando Lia esteve aqui 2 vezes na feitura, na pesquisa da tese, né? Ela esteve aqui, veio a campo, passamos 7, 8 dias nos lugares. Eu me lembro que na reserva extrativista até ficou uma epígrafe da tese. Na reserva extrativista do Rio Caltário, nós lá passamos 3, 4 dias por lá, e um dia ela conversando com a senhora, né? Um lugar assim, tem 7, 8 casas vizinhas, né? E ela perguntou para a senhora assim, mas aqui o seu terreno vai até onde?
né? Aqui seu jardim, estou vendo seu jardim, pomar, o seu terreno vai até onde? Você pode plantar até onde? Aí a senhora, dona Maria, falou assim, eu posso plantar até onde eu quero. Aqui eu não tenho cercas, né? Aqui nós não trabalhamos com cercas. Eu planto até onde eu quero e que não vai incomodar o meu vizinho, porque se meu vizinho se sentir incomodado, aí eu não vou plantar, né? Então, a cidade passa por esse problema, né? Há muitas cercas e muros e grades, como diz a música do Engenheiros do Havaí, né? Que delimitam o território, né? Acho que é isso, eu não vou me estender muito, né? Porque há outras Já pessoas que acabou vão o tempo. falar outras coisas. Obrigado. Ok, muito obrigado, Mahalia, muito obrigado, William e Marcelo, muito obrigado, Jesus Pai e Jesus Filho, né? Assim, Amém. fala. É interessante porque o número de comentários, né, e o interesse mostra a pujança dos trabalhos, né? Então é muito difícil tanto para quem controla o tempo e muito mais para quem quer fazer a síntese, né? Então, mas é isso, são ossos do ofício. Eu acho impressionante a precisão dos conceitos que a Mahalia usa e o objeto que ela tem, assim como o modo de trabalhar aqui da equipe do Jesus e esse trabalho militante também e de longa data, né, e correndo riscos, né, ali do William e o Marcelo. A gente meio arrepia, né? A gente emociona, né? Então, isso tudo acho que faz com que a gente pense que essa vontade de estar mais tempo, etc., é muito positivo, né? E talvez em algum momento selecionar alguns temas que são mais provocativos para um seminário ou 3, 4 pós-tese, né? Online. A gente tem umas ideias assim, porque surgem coisas muito, muito, muito interessantes. Muitíssimo obrigado e data vênia, desculpe, tá? O controlador do tempo aqui. E já passamos para a segunda mesa. Vai ter que ter uma apresentação, um trabalho. Só que ele não está em condições. Oi, William. A gente abre espaço amanhã. William, tá ouvindo? Mas o Luiz Eduardo não pode. William, Estou te ouvindo, Jesus, fala. eu donei, como eu sei que você fala muito, di 5 minutos lo que me tocava a mim para ti, mesmo assim não alcançou, caramba. Posso ir, né? Pode. Então, gente, na verdade, sim, exatamente pela preocupação também com o tempo, né, que já se estendeu. Essa mesa 8 teria 2 trabalhos a serem apresentados, né? Ainda é uma mesa com o mesmo tema, trabalho associado, relações seres humanos, natureza e luta de classes. A emenda, não vou repetir, o Gaudêncio já apresentou e os colegas também que já apresentaram, né, nesse primeiro round, já trouxeram aí elementos, e a gente tem 2 trabalhos inscritos, vou falar aqui. O primeiro é para analisar modos de vida, Raymond Williams e estruturas de sentimentos em Torto Arado. Vai ser apresentado pelo Luiz Eduardo Chagas, que é graduando em História da UF e é bolsista PIBIC da professora Lia Tiriba. E o segundo trabalho que estava inscrito aqui é a questão agrária, educação do campo e desafios à construção do socialismo no capitalismo dependente, da professora Jaqueline Botelho, que é minha colega lá no Serviço Social da UF, é também membro do NEDAT e da coordenação do Grupo Tese. A Jaqueline está com um problema de saúde, estava tentando, eu vi que ela estava online, mas saiu, e a Marisa está vendo a possibilidade dela apresentar numa mesa amanhã, né? Então, eu fiz a consulta ao Luiz Eduardo, mas como ele tem aula amanhã o dia inteiro, para ele só poderia mesmo ser, né, hoje, e aí ele faz a apresentação e a gente vai ouvi-lo. Eu acho que, como, né, não é à toa que é um segundo
round do mesmo tema, ele vai trabalhar também conceitos que estão associados a esse debate todo do trabalho associado, relações seres humanos-natureza, especialmente na questão mais conceitual. Então, Luiz Eduardo, você tem 15 minutos, meu celular ficou ali, mas Dani também pode me ajudar falando, controlando esse tempo, por favor, e depois a gente abre, né, para apreciação dos presentes, que eu já agradeço. Tá ok, tá ok. Vocês estão me ouvindo direitinho? Sim, estamos sim. Tá bom. Tô abrindo aqui a tela. Eu vou para ele ouvir, porque senão eu não vejo. Vai demorar um pouquinho, porque eu abri no computador, mas tem que ser pelo Drive aqui, né? Mas eu vou falando antes. Como a Cristina disse, meu nome é Luiz Eduardo, sou bolsista PIBIC, sou do curso de História na UF. Entrei na pesquisa ano passado com a Lia, a gente terminou o primeiro ano da pesquisa esse ano. Vixe. Isso. Todo mundo cansado, né? Não está conseguindo, Luiz? Tá Compartilhar? abrindo aqui, tá abrindo. Vocês estão vendo a tela do computador? Não, só Não? estamos vendo você. E aí? E as férias? Como são? Tá aqui. Aí não, Luiz, sem querer assim, desconsiderar seu trabalho na apresentação, talvez você pudesse falar mesmo. Acho que eu vou ter que fazer isso mesmo, porque o slide está complicado. Fica à vontade, assim, a gente tem colegas te vendo pela telinha Tá bom. também, e alguns poucos aqui também ao vivo. Ela é muito envolvida com o trabalho de educação pelas mídias, televisão e tal. Tá, de qualquer forma, então eu vou falar para adiantar, senão vai atrasar muito aqui, né? Eu vou ir olhando os slides, que aí pelo menos eu me sigo. Então, minha pesquisa, o título dela é Trabalho e Educação, Modos de Vida e Estruturas de Sentimentos em Comunidades Tradicionais. Como eu falei, eu sou bolsista da LIA. Esse é o título da pesquisa da iniciação científica. A gente, no caso, já apresentou ela no seminário de iniciação científica, que foi na semana acadêmica, no mês passado na UF. Foram 7 minutinhos só, foi bem difícil para tentar resumir toda a pesquisa e, enfim. Nossos objetivos inicialmente, resgatar a hipótese cultural Estruturas de Sentimento, do Raymond Williams, e a gente queria tentar trabalhar com essa hipótese dentro das comunidades tradicionais, fazer ali para analisar seus modos de vida, a cultura delas, tentar
localizar uma possível importância que essa categoria poderia ter nesses estudos do processos históricos de grupos sociais. E a nossa hipótese é de que essa categoria pode nos ajudar, no caso, a acessar modos de vida em comunidades tradicionais, os quais se manifestam em práticas econômicas e culturais que nos revelam relações com a natureza, relações de trabalho e de convivência no âmbito da comunidade. Esse foi o título do ensaio do primeiro ano da pesquisa, e o resultado final concluinte desse primeiro ano foi um ensaio que nós fizemos, que é o ensaio que nós trouxemos aqui para apresentar, que é intitulado Para analisar modos de vida, Raymond Williams e estruturas de sentimentos em Torturado. É uma análise do romance do autor Itamar Vieira Júnior, brasileiro, não sei se todos conhecem, e a gente tenta articular não só as estruturas de sentimento do Raymond Williams, mas também outros conceitos dele, que são, por exemplo, o modo cultura, natureza, as culturas dominantes, residuais e emergentes, que eu vou abordar um pouco melhor daqui a pouco. Falando um pouquinho sobre o Torto Arado primeiro, que não sei se todos conhecem, só para localizar na história, ele é um romance desse autor, do Itamar Vieira Júnior, que se passa na Bahia, na Chapada Diamantina, e o enredo se desenrola em uma fazenda no interior da Bahia, chamada Água Negra, que é uma fazenda habitada por ex-escravos e seus descendentes que, depois da abolição da escravidão no Brasil, em 88, se viram em condições de desalojamento e encontraram naquela fazenda um lugar onde poderiam se estabelecer, desde que obedecessem a certas condições de seus patrões, né? Daí eu separei aqui uma citação que demonstra essa situação, que diz: vi meu pai dizer para meu tio que no tempo de seus avós era pior. Não podia ter roça, não havia casa, todos se amontoavam no mesmo espaço, no mesmo barracão. Esse é um personagem falando sobre as histórias que eles ouviam dos mais velhos, as primeiras pessoas que chegaram na fazenda para morar, como a situação era ruim antes, então como aquilo que eles tinham era o suficiente. Era ali, pelo menos eles tinham alguma coisa, né? Então, esse ensaio ele teve uma estrutura, ele foi estruturado em 5 pontos principais, 5 momentos principais ali. Inicialmente tem a parte de aproximações ao conceito de modos de vida, onde eu trago muito a Lia e os estudos dela sobre modos de vida, porque ela tem um trabalho extenso sobre isso, e a gente tenta apresentar e conceitualizar esse termo. Em seguida tem o conceito de estruturas de sentimentos e sua importância para aprender modos de vida. Aqui teve 2 momentos principais também. A gente, primeiramente, procuramos em obras de autores nacionais, brasileiros mesmo, como eles utilizaram esse conceito de estruturas de sentimento. Encontramos algumas opções, tem uma tese, inclusive, de doutorado ótima, que é enorme, que fala só sobre esse conceito. E em um segundo momento, a gente foi nas obras do próprio Raymond Williams para localizar ali e entender como ele usou, né? A gente pega que é um conceito muito extenso, ele é muito complexo e ele está presente na obra do Raymond Williams praticamente desde os primeiros livros, foram quase 30 anos utilizando o conceito, e ele é tão complexo que o próprio Raymond Williams teve dificuldade ali em fazer uma definição mais precisa, assim. Nós tentamos fazer no ensaio isso. O terceiro momento é estruturas de sentimentos em Torto Arado, que aí a gente realmente pega Torto Arado e em toda a obra a gente tenta localizar ali aquelas estruturas de sentimento possíveis, desde o surgimento delas, esses elementos que a gente pode localizar ali e falar, tá, isso aqui é estrutura de sentimento? Como que a gente pode definir isso daqui? A gente tenta localizar durante todo o livro, tem várias citações, e passando essa parte a gente chega no final do livro, que tem 2 tópicos que são muito importantes, que são outros conceitos dele. Primeiramente, as culturas dominantes, residuais e emergentes, que basicamente fala sobre o posicionamento de uma cultura dentro de certo período de tempo. É a cultura dominante? A gente, por exemplo, durante a escravidão, tinha a cultura escravista, que a gente pode considerar como uma cultura dominante daquela época. Culturas residuais, que são aquelas culturas que certos traços da cultura dominante sobrevivem com o passar do tempo, então mesmo que uma cultura deixe de ser dominante, certos traços delas podem sobreviver à passagem do tempo. E as culturas emergentes, é claro, são aquelas que estão se desenvolvendo, que vão surgindo. A gente aborda isso melhor no decorrer do ensaio. E para finalizar, a gente termina trazendo discussão acerca dos conceitos de cultura e natureza,
que são conceitos que passam por um processo de reconstrução histórica na obra do Raymond Williams, e a gente inclui eles também no ensaio. Para falar um pouquinho sobre uma questão que pode ficar em dúvida da gente escolher trabalhar comunidades tradicionais acerca da literatura, né? Porque a gente poderia, por exemplo, fazer uma pesquisa empírica para tentar localizar esse conceito assim. No caso, a gente está seguindo o que o próprio autor fez, porque o Raymond Williams, nas obras dele, ele é principalmente um autor que busca na literatura fazer essa análise histórica através da literatura. Eu cito sempre como exemplo O Campo e a Cidade, que é um livro dele de 69, se eu não me engano, em que ele basicamente está analisando a Inglaterra dos séculos XV, XVI, XVII, e ele faz isso através de poemas e poesias daquela época. Então, ele vai pegando, por exemplo, as perspectivas históricas, ele pega como as mudanças que ocorreram na sociedade vão se mostrando na literatura, como elas, se elas são realmente verdade, se foi daquele jeito que aconteceu realmente. Então, ele tem esse traço nas obras dele de trabalhar através da literatura, e a gente seguiu isso quando escolhemos Torturado, foi uma escolha que aconteceu ali no meio do ano, né? Fizemos essa escolha em fevereiro, se eu não me engano, que aí trouxemos o livro e começamos a trabalhar com ele. Para definir esse conceito, eu coloquei aqui nos slides que não dá para mostrar, né? Primeiramente, uma frase do Raymond Williams, que ele diz que considera as estruturas de sentimento que carregam elementos especificamente afetivos da consciência e das relações, e, portanto, essa categoria se trata não de sentimento em contraposição ao pensamento, mas de pensamento tal como sentido e de sentimento tal como pensado. E trazendo uma definição nossa, que nós colocamos no artigo, de nossa parte, acreditamos que as estruturas de sentimento podem ser entendidas como pensamentos influenciados pelos sentimentos e vice-versa. Tanto os pensamentos influenciados pelos sentimentos, como os sentimentos influenciados pelos pensamentos, e ainda ambos movem as nossas ações e, da mesma maneira, são movidos por elas. Daí, no ensaio, a gente trouxe várias perguntas acerca dos modos de vida para tentar responder enquanto líamos o Torturado. Então, a gente pode citar qual o objetivo do trabalho, para que e para quem trabalham, existe exploração no trabalho, mediados pelo trabalho, que relações homens e mulheres estabelecem com a natureza, o que desejam para si, para seus familiares e seus demais moradores, quais os saberes do trabalho, o que a vida ensina, o que a escola ensina, e algumas respostas localizadas em Torturado foram que as relações dos homens e mulheres com a natureza ocorrem de maneira orgânica e sustentável, a natureza é a base do trabalho, o objetivo do trabalho é a ampliação da vida, a ampliação da vida ocorre principalmente nos momentos de melhores colheitas. Existe exploração no trabalho, pois muito pouco daquilo que é produzido continua com as famílias que produzem. As famílias possuem grande solidariedade comunal. Os saberes da escola muitas vezes não servem no cotidiano daquelas pessoas. E, por fim, a solidariedade comunal é uma das formas pela qual a resistência contra a exploração se manifesta. E aí, tentando condensar o resultado da pesquisa em palavras, do jeito mais resumido mesmo possível, nós marcamos dois momentos principais, que primeiro foi a estruturação dos sentimentos e o segundo que foi a reestruturação dos sentimentos. Essa marcação também tem uma divisão temporal na questão de gerações, né? Daí a gente entende primeiro a geração que chegou na fazenda para trabalhar, que são as pessoas que praticamente saíram direto da condição de escravizadas e foram trabalhar ali. E a gente encontra muito medo, conformação e aceitação das condições de vida nessas pessoas, porque, como eu citei antes naquele trecho, né, foram o que elas conseguiram naquele momento, então tinham medo de que voltasse à situação anterior. Então, esse processo de estruturação dos sentimentos foi um processo que aconteceu nessas primeiras gerações. E a reestruturação dos sentimentos, a gente citou outras questões que aparecem muito, que são a revolta, a união comunal, a consciência de classe e a identificação daquele grupo como quilombolas, que é um traço muito marcante do livro que aparece no final. E essa reestruturação acontece principalmente nas gerações seguintes, tanto de filhos desses primeiros moradores, filhos e netos, quanto de pessoas que chegaram na fazenda posteriormente, não pegaram aquele primeiro momento. Que são pessoas que estão realmente questionando ali
por que a vida é daquele jeito? Por que eles se submetem àquela condição? E eu acabei não colocando isso nos slides, mas, por exemplo, as pessoas não podiam construir moradia fixa, eram sempre casas de barro, porque eram casas que iam cair com o tempo, não poderia ter moradia fixa. A maioria das coisas que eles plantavam e colhiam era levado embora. Normalmente as coisas que ficavam com eles eram coisas que eles escondiam da produção, porque o resto eles não conseguiam manter. E os animais, por exemplo, tudo isso que eles produziam, acontecia isso. A pesca e até, por exemplo, coisas que eles faziam no próprio quintal deles, era tudo perdido. Então, esse processo de reestruturação e estruturação tem uma divisão de gerações ali. Também foi influenciado pelo estabelecimento de uma escola naquela região, que em muitos casos não serviu para muitas daquelas crianças, né? Porque, por exemplo, uma das protagonistas da história, ela sai da escola, ela frequenta por pouco tempo, porque ela vê que aquilo não acrescentava muita coisa na vivência dela, no cotidiano de trabalhar na roça. Então, ela prefere sair daquilo para trabalhar com o pai no campo, porque era mais útil, pelo que ela vê. Também tem, eu falo um pouco mais sobre isso, as primeiras estruturas de sentimento dos moradores da Água Negra se baseavam, sobretudo, em uma conformação com qualquer tipo de imposição dos patrões, pois existia um medo entre os trabalhadores de que eles perdessem a moradia naquele local, que aí era realmente uma questão de necessidades mesmo. E em seguida veio uma questão de expectativas, né? Trazendo um conceito do Thompson, que é necessidade de expectativas, que a gente pretende trabalhar nesse segundo ano da pesquisa. Falando agora sobre a segunda geração, essa próxima geração de moradores e as expectativas deles, assim como defende Raymond Williams, consideramos que o aparecimento de novas estruturas de sentimentos se conectam diretamente com as transformações que ocorrem nas classes sociais, seja na forma de ascensão de uma classe ou nos processos de rompimento, contradição e mutação que podem ocorrer dentro de uma classe. Daí eu separei alguns trechos do doutorado que falam um pouco sobre isso. Primeiro eu separei um que aborda muito a questão da reestruturação dos sentimentos com a nova geração de moradores da fazenda, a qual está sendo dita pelo personagem que é chamado Zezé, uma parte dele falando que é o filho do líder daquela comunidade. Esse líder foi um dos primeiros moradores que chegou na fazenda. Esse Zezé, quem vai falar aqui agora que eu vou recitar, é um filho dele, dizendo: um dia, Zezé perguntou ao nosso pai o que era viver de morada. Por que não éramos também donos daquela terra, se lá havíamos nascido e trabalhado desde sempre? Por que a família Peixoto, que não morava na fazenda, era a dona? Por que não fazíamos daquela terra nossa, já que dela vivíamos, plantamos as sementes, colhíamos o pão? Se daí tiramos nosso sustento. Um segundo momento que eu separei é uma frase que fala muito sobre a questão da união comunal, que é bem já no final do livro. Reunidos com Bibiana, que é uma das protagonistas da história, decidiram que se tivesse a ordem de um juiz, deitariam no chão diante de suas casas para impedir os tratores de demolir, que nenhuma família desampararia a mais próxima, independente das diferenças que guardavam no dia a dia. E o último trecho que eu separei é o da identificação deles como quilombolas. Bibiana disse que era professora, casada por muitos anos com um militante. Disse que era quilombola. Escutou que ninguém nunca havia falado sobre quilombo naquela região. E aí uma frase que ela cita: mas a nossa história de sofrimento e luta diz que nós somos quilombolas, respondeu. E concluindo aqui, a gente traz a questão das culturas dominantes, residuais e emergentes, que é uma questão que está muito presente no livro Cultura e Materialismo, do Raymond Williams. E nossa conclusão é que nós entendemos que o desenvolver de uma consciência comum entre as pessoas de uma mesma comunidade pode desenvolver novas estruturas de sentimento. Esse é o caso da população da Fazenda Água Negra. Uma cultura emergente se desenvolveu dentro daquela comunidade que tinha em si vários traços de uma cultura residual escravista, que antes havia sido a cultura dominante. E eu trago ainda duas citações, que uma é do Raymond Williams e outra é do Karl Marx. A do Raymond Williams diz: o que temos realmente de dizer como uma maneira de definir os elementos importantes tanto do residual como do emergente e como um meio de compreender o caráter do dominante é que nenhum modo de produção e, portanto, nenhuma ordem social dominante nunca na realidade inclui ou esgota toda a prática humana.
toda a energia humana e toda a intenção humana. E agora, falando sobre o Marx, o modo de produção de vida material condiciona o processo em geral da vida social, política e espiritual. Não é a consciência dos homens que determina o seu ser, mas, ao contrário, é o seu ser social que determina a sua consciência. Essa frase final, principalmente, é muito importante. Ela ressalta muito o que o livro aborda, porque foi a questão do ser social deles ali, das condições de vida deles, que trabalhou a consciência deles, inclusive nos conflitos, porque, por exemplo, mesmo no final do livro, quando eles começam a desenvolver essa questão da consciência de classe, tem muito conflito dentro da própria comunidade, tem pessoas que denunciam aqueles que estão trabalhando para tentar mudar a situação ali. Por exemplo, tem um militante que ele é morto, o nome dele é Severo, que é uma pessoa que veio de fora da comunidade, que nasceu fora, foi criança para lá e desde criança ele tinha uma mentalidade mais revolucionária, dizendo assim. Então, ele foi muito importante naquela comunidade e no final ele foi morto e muitas pessoas ainda iam contra as outras pessoas que estavam tentando defender os direitos deles ali. Inclusive, eles começam a lutar, por exemplo, quando a escola chega, eles começam a lutar também usando os próprios direitos que eles tinham, jurídicos mesmo. Então, por exemplo, o direito de moradia deles ali, eles que nasceram, eles que construíram as casas, eles que faziam tudo. Eles começam a buscar esses direitos jurídicos também, ou na própria lei, e, enfim, é isso, né? Tinha mais coisa para falar, mas acabou que esses empecilhos no final aqui me embaralharam todo. Mas É, foi ótimo. é isso. Luiz, a gente já tinha te pedido um tempo. Eu nem vou para a mesa, vou ficar aqui, porque somos, né? Estamos aqui um pouco, você está vendo, acho que você vê, né? Um pouquinho a gente também. Vejo. Vê, né? E tem os colegas que estão lá. Quero fazer um rapidíssimo comentário e abro para quem quiser também te perguntar ou comentar a sua apresentação. Mas é assim, eu falei no início, na verdade, a sua fala e o que você traz com o seu trabalho dialoga, né, profundamente com as histórias que foram trazidas aqui pela Mahalia, pelo Jesus, pelo William e Marcel, né? E tem também, eu acho que é uma coisa assim, me dá uma alegria, me dá um prazer, que são alunos, né? Ex-alunos todos também do NEDAT, que eu acho que reforça, né? Assim, perto do NEDAT, perto do trabalho, mas vem também revelando esse esforço político, teórico, que a Lia vem fazendo com esse debate, né, da produção associada, e eles trabalharam a apresentação muito baseados em Thompson, né, e você já chega com uma nova contribuição que a Lia também incorporou na disciplina sobre modos de vida, sobre trabalho, que era praticamente Thompson, e ela veio, na última vez que ela deu a disciplina, eu pude ser colaboradora da disciplina com ela, e a gente trabalhou muito Raymond Williams, e ela estava muito interessada neste debate que você traz também aqui, né? É muito interessante esse debate do conceito, da ideia de estrutura de sentimento, mas ligado não como uma coisa fora da vida material, né? Então, como constrói, como a gente pode encontrar na sua exposição, a partir da literatura, a partir do Torto Arado, os personagens, né? Assim, os sujeitos que a Mahalia trouxe, que o William trouxe, que o Jesus trouxe também, né? Então, você está falando desses personagens a partir do conceito de estrutura de sentimento. Então, assim, parabéns, muito interessante a sua fala, né, a sua apresentação e a proposição, né, de incluir também nesse nosso grande tema, né, do trabalho, da educação, olhares e conteúdos, categorias, né, de conteúdo que certamente
apresentam, né, complexificam este nosso campo. Tá? Eu não tenho, então, eu queria fazer essa observação, não tenho pergunta, mas abro aqui, não sei se Domingos. Rose, Maria. Eu vou fazer um Então, comentário. começa, Rose, por favor. Se alguém que tiver no... Ah, Sandra também se inscreveu aí, tá bom. Cristina, eu também, William. Ah, tá joia, William. Eu vou ser breve. Então, Rose. Porque quando eu disparo a falar, eu sou assim, ou calada demais, ou então eu disparo a falar. Mas, parabenizar você, Luiz. Foi muito emocionante. Eu não sei se todos aqui também se tiveram suas estruturas de sentimento abaladas, mas eu tive. Primeiro, porque você falou sobre um livro de um baiano, né, que é Itamar Vieira Júnior, que é uma pessoa super acessível, um cara muito simpático e agora se tornou conhecido, né, mundialmente por causa dessa obra. E o que mais impressiona em Itamar é que ele não se nega a participar de nenhum evento pelo convidado. Ele vai exaustivamente falar com estudantes, professores, e a agenda agora está difícil. Eu digo a ele que agora eu vivo igual o Twitter, não sei o quê, correndo atrás dele, pedindo uma agenda para não sei quando ele vai poder falar com o nosso grupo de pesquisa lá. Mas foi muito emocionante saber que você se debruçou sobre essa obra, né? E eu fiz essa disciplina com Cristina e Lia como ouvinte, trabalho, cultura e Thompson, né? E também a outra emoção foi essa, porque Lia insistiu muito, e acho que até que ela fez uma proposição para o grupo de doutorandos, pós-doutorandos e mestrandos, né, Cristina? Isso. E eu acho que ninguém topou o desafio, e você muito corajosamente foi outro motivo da emoção de você ter aceitado trabalhar com essa categoria estrutura de sentimentos. E ela mesma falava da dificuldade de lidar com essa literatura, não foi na época, Cristina? Sim. Então, a minha questão é a seguinte, Luiz. Enquanto você falava sobre o livro, eu lembrava de Carolina Maria de Jesus, né? Lembrava também das escrevivências de Conceição Evaristo. E você focou muito no aspecto, não sei se eu compreendi errado, mas você selecionou essa obra porque ela narra uma vida em comunidade, né? A vida comunal. Mas aí o Itamar fala que é uma obra de ficção, embora ele defenda que é um Brasil profundo, como técnico do INCRA, né? Um geógrafo e pesquisador, ele fala que ele escreveu uma ficção a partir do que ele via e observava no trabalho dele em campo. Então, a questão é, será que você será interpelado alguma vez sobre analisar um conceito numa obra ficcional? Uma questão seria essa. E se seria possível, porque eu não tive a menor coragem que você teve de estudar esse conceito em Reino de Williams. Mas se seria possível também trabalhar esse conceito em outras obras da literatura que sejam biografias, como essas de Carolina Maria de Jesus e muitas outras que tem aí no Brasil, né? Então, a questão é essa. Foi uma frustração quando Itamar falou que é uma obra de ficção, porque ela é tão real, né? O livro realmente... quando a gente vai nas reuniões do MST, ou dos movimentos sociais do campo, que as mulheres relatam exatamente o que ele descreve no livro, mas ele admite que não é uma obra... Já pensou que ele pode ter te enganado? Não perguntei isso a ele. Você está nos enganando? Pode ser uma estratégia. Pode ser uma estratégia. Mas o romance em si, ele traz alguns aspectos exagerados, sabe? Alguns exageros. Que no campo, talvez literalmente, isso não aconteça. Do tipo, o homem, ele incorpora um orixá, um dos rituais, e é esse orixá que orienta o prefeito da cidade, inclusive para a construção da escola. Porque uma forma que a comunidade teve de pressionar e amedrontar o prefeito é dizer, ou você constrói a escola, ou do tipo ameaça, nunca mais você se elege aqui e tal.
Rose, vou fazer igual um Gaudêncio. Tá, Achei que eu não fosse. E Lia está aí nos comentários do chat, né? A Lia está ouvindo, diz ela. Que bom. Marise, depois Sandra. Não, passa para o pessoal Então lá, tá. eu já falei. Sandra e o William. Vocês estão me ouvindo? Estão ouvindo? Sim. Sim. Nossa, que bom. Marise, obrigada, porque eu acho que tem muito a ver a minha pergunta com a continuação do que a Rose, né, falou. Primeiro, parabéns, Luiz Eduardo. Realmente, eu acho uma coragem danada. E parabéns à Lia, né, que é o orientador dele, né, do Luiz Eduardo. Porque, assim, realmente, e ela tem toda a razão, a Rose tem toda a razão. Se pegar... Rose, não vai embora, não. Peraí, fica aí. Não vai nada, vai pegar nada. Não está liberado. É muita coragem, na minha opinião, e você tem toda a razão, Rose, a gente pode se conhecer pessoalmente. Você pegar uma obra de ficção, né, considerada de ficção, para fazer uma questão na academia e tudo mais. Então, eu concordo com você. E aí vem toda a história que eu vou assim, eu acho que o Torturado, eu acho que o Itamar Vieira Júnior, realmente, assim, eu posso falar palavrão? Não, né? Melhor não. Ele deu um susto na gente, para não falar o que ele deu, quando ele vem mostrando uma coisa muito forte de Brasil, assim como nós ouvimos anteriormente do William falando, sabe, das pessoas, a gente não conhece nada de Brasil. A gente é Sudeste. Desculpa, nós somos Sudeste. A gente tem que ter, William Kennedy, você nem me conhece, mas eu te conheço já, porque você é lá da TN, e você trabalha pra caramba. Mas você não me conhece pessoalmente. Eu preciso... E aí, como ele disse assim, vocês têm que vir para cá, para Roraima. E ele tem razão. Então, Então, assim, eu não posso me esticar muito, porque tem jogo do Flamengo daqui a pouco. Isso. Mas, assim, primeiro, eu acho que Torturado é sensacional. Mas, quando você pega uma obra de ficção, e Luiz Eduardo, eu sou historiadora também, eu fiz história. Depois fui fazer mestrado, doutorado em educação na UF, com a Maria Ciavata. Mas a gente, na academia, principalmente, tem que ter muito cuidado na história do que é ficção, do que é realidade. E aí é óbvio que você tem uma ótima mentora, que é a Lia Tiriba, que deve estar me ouvindo daqui a... Está me ouvindo? Ela estava aqui, mas ela deve ter saído, mas ela certamente está me ouvindo e te ouvindo também, porque a gente precisa de outras fontes para saber até onde vai a literatura, que é importantíssimo. Então, aí, quando falo em literatura, eu fico lembrando assim, qual era a literatura que a gente, quando eu comecei a fazer história, lá na Santa Úrsula, lá na década de 80, que falavam, qual era? Gilberto Freire, não sei se vocês lembram disso, que eu acho que é importante a gente falar disso. O que Gilberto Freire falava? Falava sobre a senzala, falava sobre o escravismo, falava sobre, né, como é que era a vida. E o Gilberto Freire falava dessa vida muito... e aí eu acho que isso tem muito a ver, assim, miscigenação é ótimo, misturar tudo é tudo muito bom, entendeu? Então, assim, tem toda uma literatura nacional, o Gaudêncio até fala muito sobre isso, que a gente tem que ter muito cuidado de embranquecimento. Então, assim, tem toda uma história do Brasil de 500 anos, que eu não vou falar aqui, porque eu sei que o tempo é curto, mas que a gente tem que tomar cuidado quando a gente estuda a história do Brasil, quando a gente vai para a história do Brasil. Então, a literatura é importantíssima. Eu acho que esse doutorado é ótimo. Eu acho que você traz umas coisas, vou ser um pouquinho mais rápida, você traz várias citações que eu achei importante que você coloca, das estruturas dominantes e emergentes dentro dessa literatura, da questão do escravismo, da questão
residuais. Fiquei pensando como o conceito, aí vai para o conceito de cultura e natureza, que tem muito a ver com o trabalho da Lia Tirila. Tem a questão também que você traz das comunidades tradicionais na literatura, a questão do campo da cidade, que nós até na nossa anterior, né, na nossa o que o William falou foi interessante, mas a minha pergunta assim mais específica que eu acho que você depois até respondeu. Vocês fizeram pesquisas bibliográficas sobre essa situação tempo. Era essa a minha pergunta, assim, não, assim, sair um pouco do ensaio, sair um pouco da literatura para fazer outras pesquisas sobre essa questão, até porque você está estudando história, e tem revoltas, tem quilombolas, reestruturação das famílias, tem muita questão. Mas é isso. Eu não vou me estender muito, porque eu sei que o tempo está curto e tem jogo de família. Obrigada. Obrigada, Sandra. William. Olha, Vou passar para o William e depois Lia, que pediu ali pelo chat. tá jóia. Bom, eu não tenho perguntas para Luiz, eu tenho um agradecimento, né? Porque ele está enfrentando uma questão que Lia sempre nos colocou enquanto orientandos, né? Orientandas, né? Marralha, estava conosco, o Guto, o Márcio, né? Eu não lembro se eu fiz a disciplina junto com Rose, não me lembro se Rose, né? Acho que eu fiz antes, mas essa questão de encarar o Raymond Williams, a Lia sempre colocou como uma necessidade para nós, e nós nunca conseguimos, né? Nós não conseguimos. Eu andei beirando ali, tentei um pouco, mas assim, a gente não tem perna para tudo que a gente quer fazer também, né? Então, como já disseram, né, a concentração nossa de estudos foi sempre muito mais em Thompson do que no Raymond Williams, embora sabendo que a necessidade de entender, né, estrutura de sentimentos, culturas residuais, né, residual, emergente, alternativa, opositora, que agora o Luiz está nessa tarefa. Então, é um agradecimento, viu, Luiz? Você enfrentar questões que eu, enquanto doutorando, não tive pernas, não tive capacidade, né? E como eu faço a formatação da revista Trabalho Necessário, vou dar um spoiler aqui, né? Nós ainda não chegou para mim formatar, mas teremos o ensaio do Luiz no próximo número, né? E antes de formatar, eu vou ler umas 3 vezes e aprender um tanto, né? A gente precisa aprender cada vez mais. E, Sandra, é um pouco disso, né? Desse Brasil profundo, né? Esses lugares que nós vamos aí com comunidades fortes, né? Não tem energia, não tem internet, né? Muitos lugares assim que assim para quem está nos grandes centros parece claro que também com muitos problemas, né? Os grandes centros, não vou dizer que a vida é maravilhosa no Rio ou em São Paulo, é maravilhosa, mas tem muitos problemas, né? Mas são problemas diferentes, né? Aqui então, e aí como não tem energia, não tem internet, tem pouco estado, né, presente, as pessoas, a maioria está pouco se lixando para a academia, para nós, né? Essa é a verdade. O pessoal na comunidade, a gente chega lá, mas vocês são IFRO? O que é IFRO? Vocês estão cortando terra aí? O que interessa para eles é saber se vai ter terra para, né? Ou se você vai cortar terra e fazer o trabalho do INCRA e impedir o grileiro, né? Ou então se você vai cortar terra e distribuir para quem quer trabalhar, né? Então, assim, a academia é importantíssima, claro, mas para muita gente que está nesse mundão de meu Deus aí, como diz o ditado, ela não faz nenhum sentido. Então, acho que o trabalho nosso é, sobretudo, lembrar, né, dessa ponte que a academia, que as instituições têm que fazer com todos, né? Com os que conhecem o IFRO e com os que não conhecem, porque o Estado tem que atender a todos, né? Mas, Luiz, não tem pergunta, eu só quero te agradecer. Muito obrigado, viu? Obrigada também, William. Então, vou passar para a Lia e depois devolvo a palavra para o Luiz Eduardo. Lia, você está aí? Estão me vendo? Estou aqui? Estão me vendo? Ok? Gente, olha só.
Olha, primeira coisa, me desculpar com o Grupo Tese. Eu estou vendo a carinha, olha como a Marisa está cansada, tadinha. Olha o Domingos. Domingos está quase dormindo, mas está lá segurando a bandeira do Nedate. Domingos agora é Nedate. Tá? Outras, não sei quem está aqui do lado esquerdo, que eu não vejo. Mas é isso. Domingos é tese. Então, gente, perdão, a loucura do trabalho me fez marcar uma banca. Você acredita que eu estava numa banca de doutorado sobre o Instituto Federal? Linda! Era sobre o Instituto Federal lá em Mossoró. Você ia amar. Vocês, gente, que adoram falar do ensino médio integrado. E o que é a economia solidária? Sabe? Então, assim, desculpa, mas eu tive que dar uma viajada. Mas aí perdi a Marralha, perdi o William, perdi o Jesus, o Luiz Augusto, não sei se apareceu. Não pôde. Tadinho. Ele está no meio da feira de agroecologia que termina hoje. William defendeu. Pois é. Olha, e aí o grande Luiz Eduardo. Cheguei a tempo de escutar o Luiz Eduardo. Gente, esse menino é um maravilhoso, é ou não é? Tá? 22 anos, uma coisa assim, tá? E aí ele pegou para ele esta categoria. Acredita? Sabe o bolsista de iniciação científica que pega para si a categoria? E aí ele está com a intenção de continuar com isso no curso da História. Está combinando isso, do trabalho final de curso. Então, que bom, eu sei que o Luiz Eduardo, na verdade, a gente vai apresentar junto o artigo que está na clandestinidade ali, porque o tempo todo eu estou sinalizando o texto dele, e vou entrar como autora. Como coautora, agora 90% do texto é dele. Tá? E aí, o que eu acho, Luiz Eduardo, que a gente precisa explicar? A pergunta da Rose. Rose foi embora, eu acho, né? Não, está aqui. Tá aqui. Ei, Rose, me manda o WhatsApp do Itamar Vieira. O Itamar Vieira, ele tem que ler esse artigo. A gente tem que fazer interlocução com ele. Ele não é marxista, ele não está nem aí para se ele é marxista. Não, então, o que eu acho? Eu vou tentar, Luiz Eduardo, não sei se você concorda comigo, o que eu vou tentar esclarecer para a Rose e para a Sandra, tá? Até com a ajuda do William, que a estrutura de sentimento ela está em todos os lugares. Ela está nessa sala. Ela está quando um trabalhador... O William vai dizer 300 mil frases. Quando uma extrativista de Rondônia, Dona Sônia, diz assim, eu pergunto para ela, Dona Sônia, onde é que termina o seu terreno? O William falou, tá? Ele já desculpa, então eu não vou contar. Ou então vou contar da Jurema, que é a minha vizinha aqui da casinha, Marisa conhece. Jurema e eu carregando um bujão de gás. Aí a Jurema diz assim, Lia, é tão bom, né, quando a gente não precisa de ninguém, né, para nos ajudar. Eu falei, como, Jurema? Eu estou te ajudando e você está me ajudando? Ela falou, mas aí não vale, porque aqui nós somos uma só. Ai, que lindo. A estrutura de sentimento, que é o sentimento. O que o Thompson vai dizer? Que toda luta de classe é luta por valores. Não é isso que Thompson fala? Então, a estrutura de sentimento é uma tentativa de Raymond Williams de dizer assim, o que é a literatura? A literatura não é a verdade. Mas a literatura, ela não é reflexo da sociedade que nós vivemos. A literatura, ela é parte constituinte da história que nós construímos juntos. E a literatura nos ajuda a perceber como as pessoas sentem. Sabe aquela coisa que Gramsci diz? Que não é possível sentir, saber sem sentir estar apaixonado? Sentimento, pensamento e sentimento, pensamento, sentimento, ação, sentimento, subjetividade. E isso a literatura nos ajuda. Por isso que ele fala assim, é uma hipótese cultural de que na literatura, a literatura, de alguma maneira, ela expressa
o sentimento de luta. Ela expressa, hoje eu ouvi falar de subjetividade zumbi. Não gosto dessa expressão. Respeita o Zumbi de Palmares. Como? Subjetividade zumbi. Tá? Em que a gente até falou ontem lá com o cara, não foi, Domingos? Ontem a gente foi jantar com o cara, não foi, Domingos? A gente foi jantar com o Daniel Cara. Que cara legal, né? E ele é uma pessoa que está aberta para ouvir as coisas. Bom, então é isso, tá? Então, aquela coisa dos elementos afetivos da consciência. É o que Thompson fala de... porque eu falei para os alunos, eu não vou ver de novo Thompson. Eu não vou entrar em Thompson, mas quando eu estudo Thompson, o tempo todo, o que ele fala, Rose? Necessidades e expectativas. Qual é a necessidade? Eu tenho necessidade de comer, eu tenho necessidade de ir ao cinema. E qual é a minha expectativa? A minha expectativa é eu ter a universidade pública para todos, ou a minha expectativa é me matricular numa faculdade privada, ter meu diploma. Então, a gente precisa olhar para os sentimentos. A maneira como as pessoas sentem. Tá? Aí, pronto. Obrigada, Lia. O Luiz Eduardo. Não, deixa eu deixar de volta o Luiz Eduardo. Claro, Luiz Eduardo. Tá bom, Ele é que me orienta, é ele que me orienta hoje em dia. Eu estava procurando aqui até o artigo, eu entrei aqui para dar uma olhada nessa questão da ficção na obra, porque realmente os personagens, a gente não é verdade. Não existe uma Bibiana, uma Belonísia, que são as protagonistas, mas a gente, dentro do artigo, a gente procurou historicizar a conjuntura onde eles viviam, porque, querendo ou não, a partir do momento que a gente prova a verdade daquela conjuntura, de um jeito a gente prova talvez a existência daqueles sentimentos. Então, por exemplo, eu procurei, antes de começar a escrever o artigo, eu encontrei, se não me engano, era uma tese de doutorado que se chama Trajetórias de Escravos e Libertos em Engenhos do Recôncavo, Trajetória de uma Comunidade de Libertos, Encruzilhadas da Liberdade, Histórias e Trajetórias de Escravos e Libertos na Bahia, que fala especificamente sobre a Bahia, no interior da Bahia, ali entre o final do século XIX e o início do século XX. E eu também citei o Trabalho e Vadiagem, que é um livro que também, o enredo dele traz essa questão. Então, como a Lia falou, a história é fictícia, mas a gente também consegue encontrar as estruturas de sentimento dentro daquela história. Eu posso encontrar, por exemplo, no cinema, que retrata, por exemplo, eu assisti o filme Apocalipse Now, que ele fala sobre guerra do Vietnã, mas na verdade ele é baseado na guerra do Congo. Então, ali eu também poderia encontrar isso, mesmo sendo uma história fictícia baseada em uma história real. E outra coisa que eu lembrei também, enquanto a Rose falava, é que teve uma entrevista que o Itamar Vieira Júnior ele comentou que muito daquilo que está no Torto Arado fala sobre a experiência pessoal dele em relação à escola, ao acesso à escola. E tem muito disso também no livro, da dificuldade que aquelas pessoas tiveram no acesso à escola. Voltando aqui agora, deixa eu procurar aqui. A questão dos encantados também. Essa é uma parte até engraçada do livro, porque quando eu estava lendo da primeira vez, eu pensei, tá, eram realmente encantados ou ele teve a ideia de usar isso para tentar convencer o prefeito a levar a escola? Tipo, essa questão era realmente os encantados ou era a mente dele falando isso? Aí eu não sei, por exemplo, se ele estava convencido de que eram os encantados, como era isso? Era ele estava convencido ou ele sabia que não eram? Ele só falou que eram os encantados? No caso, o líder da comunidade, explicando para quem não sabe, ele chama o prefeito em um culto deles assim na casa dele e fala que um encantado falou para ele que teria que fazer isso, senão o filho dele, que tinha sido curado por esse curandeiro que era o líder da comunidade, iria ficar doente de novo. Tá, mas será que ele acredita realmente que foi um encantado? Ou será que ele só falou aquilo sabendo que não foi? E tem outros momentos no livro também que tem essa questão, por exemplo, no final, que uma das personagens mata assim, né, o dono da fazenda, só que falam que ela estava possuída por um encantado, mas será que estava mesmo? Não dá para saber, né? Voltando às outras questões aqui. O livro, o trabalho dele recentemente, porque entra na categoria de ficção. Então, é uma boa, sabe?
A pergunta da Sandra, eu anotei que ela fala uma questão sobre o embranquecimento das obras. Eu acho que essa importância do torto arado é porque realmente, se você observar bem a obra, você não encontra isso. Ele é bem enfático e ele é bem ele é sincero no que ele escreve. Ele está falando ali, toda a situação é bem sincera. Ele está realmente, por exemplo, a gente acabou não procurando depoimentos, por exemplo, acho que poderia ter feito isso, inclusive, procurar depoimentos de pessoas que viveram naquela época, que passaram por uma situação parecida, até para dar mais embasamento. A gente poderia ter feito isso, mas acabamos não fazendo. Mas eu acho que na obra dele, realmente, dá para notar que você vê que, por exemplo, tudo que ele diz ali fala sobre a experiência dele. Talvez os pais dele passaram por aquilo, talvez ele esteja citando a experiência de alguém que ele conhece e ele só não disse, né? Sobre o que o William falou, realmente o Raymond Williams ele é bem complicado. O Campo e a Cidade ele é um ótimo livro, eu li até a metade, porque ele é bem grande e ele abre muito a mente a questão da perspectiva histórica, então ele cita vários autores. Aí ele pega um autor que, por exemplo, nasceu em uma casa grande, uma casa rica, e ela vai escrever sobre aquela população durante a Revolução Industrial, e ela fala sobre cercamentos, e você sempre vai reparando isso. São textos muito complexos, por exemplo, o texto que ele fala sobre base e superestrutura, também em Cultura e Materialismo, é muito complexo. Quando eu li, eu tive um pouco de dificuldade, mas é gratificante a dificuldade também do trabalho de fazer, porque acrescenta muito na minha formação acadêmica. E sobre o que a Lia falou sobre o TCC, eu com certeza vou continuar. Inclusive, essas sugestões que vocês deram agora, pensando aqui, eu vou absorver todas elas e vou usar com certeza. Essa questão talvez usar uma obra aí que seja uma biografia, não sei, de algum autor, trazer essas entrevistas com pessoas que viveram ali questão na época da escravidão e tal, que podem ter passado por essa experiência. Talvez citar o Torto Arado de novo, mas não usar como base, igual a gente usou aqui. Enfim, é isso mesmo que eu queria dizer. Muito obrigada, Luiz, e parabéns de novo. Parabéns também a todos e obrigada que assistiram, que puderam ficar. Muito bom ter ouvido. E amanhã o seminário continua, né? Na parte da manhã, e a gente estará aqui juntos novamente. Um abraço, gente. Tchau, gente. Até amanhã. Até amanhã. Um abraço direto de Rondônia. Tchau, William. Obrigada, William. Você viajou muito, né, William? Beijo. Liga para mim, William. Até quero falar com você. Lia, bem que você falou, né, menina? O cara é um.